Seria o fato de ser uma missão, mesmo dentro da cidade, transcultural, seria esta uma realidade que vocês não esperariam encontrar? Ou já era esperado que vocês encontrariam essa realidade de ter pessoas, por exemplo, do Haiti, da Angola, envolvidos nesse projeto? Ou melhor, a partir do momento que vocês se engajaram nesse trabalho missionário, qual é a realidade que vocês não faziam ideia que vocês iam encontrar? Por que que eu digo? A gente está às vezes no conforto do nosso lar, vai na igreja todo domingo, serve no ministério da igreja, mas a cidade tem uma realidade que muitas vezes não faz parte da realidade ou da realidade da maioria das pessoas que estão dentro da igreja. Então, quando você se engaja em algo tão profundo como vocês têm feito, o que vocês encontraram lá que você falava assim, nossa, nunca esperei que eu ia ver uma coisa assim? Tem muito choque, Dani. A gente, quando sai de casa, né, e vai para a rua, vai entender o que é o povo, né? Uhum. Primeiro que a gente se reconhece, né? Vê o efeito do pecado em todo lugar, né? É. Então, sei lá, pra você ter uma ideia, a gente conhece lá o pobre e o pobre do Uhum. pobre, entendeu? Uhum. Tem quase que essa hierarquia lá dentro da favela. Tem Uhum. o pobre que é menos pobre e ele se acha rico ali, entendeu? E rola, às vezes, sei lá, um orgulho, coisa que Discriminação é entre eles. discriminação, coisa que às vezes a gente acha que como é que fala? É uma prática que é só de gente que tem mais posse e tal. Então você Uhum. vê o quanto a maldade permeia, né, em diferentes áreas, em Uhum. diferentes lugares. A miséria choca também, né? É. Você vê o quão indigna tantas vezes é a vida de algumas pessoas. É bem triste, é bem chocante. Outra coisa também que é surpreendente, né? Agora para o lado positivo, é ver quanto Deus cuida da gente, cara, quando a gente se dispõe Uhum. a trabalhar para Ele, né? Uhum. Tá se falando, né, que deixou o trabalho remunerado. É. E o trabalho dela era importante para o orçamento de casa, só Uhum. que nunca a gente sentiu falta de nada, assim. Deus não permitiu que a gente tivesse nenhuma provação nesse sentido, Uhum. pelo menos até agora, né? Ele tem cuidado da gente de forma surpreendente. Então, isso também era algo assim, sabe, Uhum. inesperado, novo para a gente e que é positivamente surpreendente. Uhum. Fizemos ajustes, né, na nossa agenda, nosso orçamento, fizemos muitos ajustes, Uhum. mas isso não nos deixou menos felizes, não nos deixou incomodados, foram Uhum. ajustes feitos com alegria, sabe? Uhum. Então, isso daí também foi surpreendente. Agora você quer saber algumas coisas assim, fatos assim? Conta, ué. Pode contar. É que eu tô mais no dia a dia lá, né? O Rafa, Uhum. eu chego em Uhum. casa, as crianças já perguntam, mãe, qual a novela do dia? Porque tem uma novela todo Uhum. dia. Você vai pra Uhum. lá. Eu não pensei que eu fosse ver questões espirituais Uhum. pesadas tão Uhum. frequentes, né? Eu Uhum. sei, né? A gente sabe, antes da gente começar lá, a gente fez uma análise para poder fazer um projeto por escrito, como a gente fez Uhum. uma análise, a gente já sabia o que a gente ia encontrar. Porém, quando você Uhum. encontra, o negócio assusta, né? É. Então, vou contar uma situação que aconteceram várias vezes a mesma situação da criança relatar que estava vendo o coisa ruim. Uhum. Então, isso. Lá eles não falam de diabo, né? Eles não gostam de falar Sim, mesmo. Satanás, diabo, Uhum. Uhum. é o coisa ruim, aquele lá que não gosta de falar o nome, porque eles têm Uhum. medo disso, né? E aí Uhum. nisso, aí vamos levar isso para o nosso líder, né? Vamos falar, conversar com o pastor, o Uhum. que a gente faz? Uhum. E esclarecendo coisas que às vezes estavam na nossa cara. É verdade, quem que é dono dali, daquele lugar, de uma forma tão clara. Não que aqui na Penha não seja,
Mas lá é muito clara, é muito evidente a ligação do pessoal com a macumba, candomblé, sei lá, um monte de umbanda. Então, é muito, muito explícito. E então as crianças têm medo, então a gente tem trabalhado muito essa questão espiritual, coisa que eu não pensei. Teve uma hora que a gente deu uma parada assim de pensar no pedagógico. Não, volta para o espiritual, vamos decorar um monte de versículo. 1 João 4,4, maior é que está em nós do que aquele que está no mundo, porque a criança está com medo, ela está indo dormir com medo. Então ela viu o negócio, e eu não duvido que aquilo tenha acontecido, e depois não consegue dormir. Isso daí é uma coisa legal para a gente conseguir chegar nas famílias. Então o Senhor também, essas lutas, né? O Senhor fazendo para que a gente chegue nas famílias, né? Isso eu não pensei que fosse acontecer tão frequentemente. Outra coisa que é interessante, que eu sou muito medrosa. O Rafa, não sei, acho que ele é mais, né, centrado. Eu já sou, nossa, muito medrosa. Eu nunca tive medo de entrar no bairro. E é um bairro que a gente tem que tomar cuidado, né? Não tive medo, não tenho medo. Teve dia que teve tiroteio lá para o fundo 2 vezes, teve tiroteio. Tá, está na hora de você ir embora. Tá bom, já deu meia hora mesmo, 5 horas, crianças. Vão para casa e vamos. Então, vira e mexe tem isso, tá cheio de polícia no bairro, tem que tomar cuidado. Vira e mexe tem essas coisas. Mas e eu, a medrosa das medrosas, não tenho medo. Né? Então, isso é coisa do Senhor mesmo nas nossas vidas, né? Agora, questões de se a gente ia ver tanto estrangeiro, a gente já sabia que lá tinha, né? Apesar de a gente não ter feito uma análise antropológica profunda, até mesmo que a gente foi estudar isso depois que chegou lá, porque quando a gente chegou, a gente chegou antes de entrar no CFM, que é o curso de formação em missologia da PMT, mas aí o pastor Mauri falou, vocês têm que estudar, corre estudar. No mês seguinte a gente já tinha começado a fazer o curso para conseguir entender e trabalhar melhor, sabe? É o Espírito Santo que faz, mas a questão dos estudos tem ajudado muito a gente a entender, e principalmente a entender que, independente de nós, o Senhor é soberano, você pode se planejar o tanto que for, e às vezes eu fico, nossa, as coisas têm acontecido, e eu nem pensei nisso, o Senhor está mandando, o Senhor está fazendo, né? É muito legal isso daí também não... Foi bom ver, tem sido bom ver o Senhor trabalhando independente de nós, porque nós não conseguimos pensar em tudo, nós temos uma equipe, que não é nossa, né? Nós somos parte dessa equipe, que para tempo integral para o PACA somos nós que estamos, né? Mas essa equipe tem sido maravilhosa, o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas também particulares, né? Com esse trabalho. Então, uma vez o pastor Cássio falou uma coisa que é verdade. Cada missionário tem o campo que merece. Então, se aparece, tem muito pepino, você merece, vai. Então, o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, assim, né? Deus usa o campo, as situações para trabalhar na vida do missionário também, né? As dificuldades, elas te forjam, né? É verdade. E ao mesmo tempo que você encontra tantos obstáculos, eu tenho certeza também que vocês conseguem experimentar da graça do Senhor em cada movimento que vocês têm feito ali, né? É verdade. Agora, a gente acompanha o trabalho assim de vocês aí, o que vocês têm feito, as notícias que vocês enviam, vocês compartilharam aí alguns dos desafios e que tem acontecido ali. Agora, qual que é o maior desafio que vocês sentem quando se faz missão com crianças e principalmente aquelas que chegam de outras nacionalidades? Porque uma coisa é a gente sair da nossa terra e ir para o estrangeiro fazer missões dentro de uma outra realidade. Outra coisa é você receber pessoas que saem de uma realidade muitas vezes conturbada e chegam no estrangeiro ou não falam a nossa língua, né? Em quais circunstâncias que elas chegam aqui? Como é que esse ministério que vocês exercem tem ajudado para essas pessoas, tanto no lado espiritual, mas também no lado cultural, né? Para se integrarem aqui em São Paulo, no Brasil? Legal essa pergunta, Dani.
a língua é o primeiro desafio, né? Muitas vezes eles não falam em casa o português e muitas crianças têm dificuldade na língua. Mas, assim, a parte desse desafio, eu vejo que o desafio do trabalho com criança é como o desafio com o trabalho com criança em qualquer igreja, que é ter gente para trabalhar, cara. É um trabalho que, por vezes, é desgastante, é cansativo, eles têm muita energia, eles demandam bastante atenção. São crianças que têm dificuldades do local. No começo a gente dava aula separado para os estrangeiros, aí angolano, congolês, tudo, haitiano, separado, em horário separado, e brasileiro. Por quê? Existia uma discriminação dentro do bairro, tanto dos adultos quanto de crianças, que não recebiam bens. Eles são fedidos. Aí o lado de lá, eles são muito bagunceiros. Realmente, os dois lados estavam, muitas vezes estavam certos com relação a alguns preconceitos. Mas nada que justifique a exclusão. Nada que justifique a exclusão, definitivamente. Então, no começo, tivemos que fazer separado e ter muito jogo de cintura, até eles pegarem, ambos, né? Tanto os brasileiros quanto os estrangeiros pegarem confiança na gente. E então falarmos, agora nós vamos misturar. Ai, mas vai ter aula tudo junto? Sim, você quer? Então, a gente ainda tinha, assim, a facilidade que se tem em lugares mais pobres, em ambientes como os de comunidade, é que a gente sempre consegue um ponto de contato oferecendo alguma ajuda. No caso ali, vamos ser bem justos e verdadeiros, assim, que eu vou deixar minha criança lá por um tempo, não vai estar na rua, eu fico tranquila e aí me dá um sossego. Então, isso é o que chega de início na cabeça das famílias, isso não tem como negar. Então, eles já desejavam estar lá conosco. E aí, quando ganhou confiança, né? Então, tá vendo? Tudo é estratégia de análise mesmo ali. Pronto, ganhou confiança. Agora você fala que então você não vai poder ficar, mas todos ficaram. E tem sido muito bom, assim. Tem famílias com mais dificuldade de aceitar o estrangeiro ainda, né? Eu acho que isso vai ser sempre assim como do estrangeiro, de aceitar também algumas atitudes dos brasileiros que também são bem complicadas. Os estrangeiros que vêm, eles vêm de famílias um pouco mais, não vou nem falar estruturadas, mas um pouco mais tradicionais. Papai, mamãe, filhinho. Os brasileiros que estão ali na comunidade, eles nasceram ali, estão ali há gerações, então já são famílias com dificuldades socioeconômicas antigas, então elas já estão mais bagunçadas. É mãe com filho morando com vó, com mãe só, aí ou mora só com a avó, não tem mãe, ou não sei quem está preso. É uma confusão a família dos brasileiros. Tem uma tendência, não é 100%, mas é grande, 80%, que são famílias mais desestruturadas, né? Se puder usar essa palavra. E a dos estrangeiros, não, eles estão vindo fugidos de uma situação muito ruim e quase que repentina. Então, muitos pais chegam formados em engenharia, formados já pós-graduados e chegam aqui e estão nessa situação. Então, são famílias que têm uma visão, uma cosmovisão ali da própria família, da própria educação dos filhos, diferente dos nossos que estão aqui. Então, até esse choque aí, são coisas que a gente tem que entender. E tem uma facilidade quando vem o estrangeiro, que eles estão no nosso ambiente e é bom para eles conviverem conosco como nós somos. Entretanto, nós não podemos também, nós, né, como líderes ali, conversando com as famílias, entrando nas casas e tal, a gente também não pode se soltar totalmente e para não escandalizar ninguém lá por conta da cultura, e também da gente esquecer que, querendo ou não, eles são de fora, eles têm outra cultura, da gente conseguir interpretar como estrangeiro, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você tem que trazê-los, né, e é bom para eles você trazê-los, tem que tomar cuidado no lidar, porque eles ainda são estrangeiros, então até de compreender o pensamento outro deles, é assim, porque na cultura deles é assim, a gente não pode esquecer e jogar na massa, né? É intencional. A gente cometeu também algumas gafes no caminho aí, né? A gente foi para uma reunião, por exemplo, com um grupo de africanos, e
ao final da reunião, a gente falou, vamos fazer um registro aqui, vamos tirar uma foto. Não, eles que quiseram, né? Sei lá, de quem foi a iniciativa, mas enfim. Foi o líder deles. E aí, todo mundo juntou na foto assim, e a gente viu que as mulheres estavam de fora, e a gente ficou, vem, vamos tirar foto, né? E elas não vinham e tal, aí a gente entendeu que na cultura deles lá, eles que depois tiravam primeiro os homens com os homens, as mulheres com as mulheres, a interlocução era o homem com o homem e a mulher com a mulher, e depois a gente foi entender isso, né? Então, isso influenciou na nossa forma de lidar com eles. Né? Então, eu falo com as mulheres e o Rafa com os homens. Coisa que eu estava conversando e, né? É bom respeitar algumas. Alguns detalhes que facilitam ali a interlocução, né? Mas eu ia comunicar, eu estava falando, né? Eu acho que um dos desafios grandes também que a gente tem lá, a parte da língua, é gente para trabalhar mesmo, né? Que acho que é o desafio de qualquer ministério infantil. Bíblia, né? Tá na Bíblia. Os campos estão brancos, porém. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Pois é.